Forte é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Fica aí, Deus vai falar contigo agora. Nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é sobre a natureza do povo do reino. Jesus, quando está em cima daquele monte, Jesus vai começar a falar acerca das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do Senhor. Bem-aventurados aqueles que vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E o que foi que Jesus disse? Regozijai-vos, se alegre, porque assim perseguiram a mim, os profetas, antes de vocês. Sabemos que toda nação, ela tem uma constituição. Todo povo tem leis que regem os seus relacionamentos, os seus comportamentos. É assim também acontece no reino de Deus. Nós cristãos também temos uma constituição conhecida como a Constituição Celestial. Bíblia Sagrada, o Sermão do Monte é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Mas será que esse Sermão do Monte foi endereçado apenas aos gentios, aos judeus do Antigo Testamento? E a realidade é que a Bíblia diz que a Constituição, que esse sermão foi dada à multidão, mas os discípulos que futuramente seriam chamados de cristãos, somente aqueles que nasceram de novo estão aptos para praticar a lei do reino dos céus. E João 3 vai falar acerca do novo nascimento. É necessário nascer da água, nascer do Espírito. Se para ser salvo alguém tivesse que praticar todo o sermão do monte, ninguém jamais conseguiria ser salvo, não. Mas todo aquele que nasce no reino precisa se familiarizar com a nova lei transmitida pelo Senhor. Lei esta não escrita em tábuas, como foi lá no monte Horebe, não. Mas a nova lei da graça escrita em nossos corações, não com tinta, mas pelo Espírito Santo. O monte é algo de grandes acontecimentos da parte do Senhor nosso Deus. Foi no monte do Senhor que a arca de Noé repousou sobre o monte Ararat. Foi no monte Horebe que Abraão ofereceu o seu sacrifício, o seu filho, o seu único filho, Isaque. A lei foi dada a Moisés no monte Sinai. As bênçãos e a maldição eram proferidas sobre o monte Ebal e sobre o monte Gerizim. Jesus foi transfigurado no monte, morreu no monte Calvário e vai voltar no monte das Oliveiras para a glória do Senhor Jesus. A Constituição do Antigo Testamento foi dada em um monte, a do Novo Testamento também foi dada no monte para a glória do Senhor Jesus.
Mas o que é bem-aventurado, irmão Júlio? A palavra bem-aventurado, que no original é Macário, significa feliz, bem feliz. Em primeiro lugar, os humildes de espírito. Quer ser humilde de espírito? Muitos pensam que Deus ama mais o pobre do que o rico, o que é um engano, porque Deus, Ele ama todos de igual maneira. Ter humildade de espírito não é ser culturalmente ignorante, não é a pessoa ser tolo, não, ingênuo, simplório, não é aquela pessoa facilmente enganada, não. Em primeiro lugar, ser humilde de espírito é ser livre do orgulho. Lembra-se da oração do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18? A Bíblia diz que o fariseu olhava e dizia: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Aleluias. Sou um homem honesto, dou os meus dízimos. Enquanto o publicano, de cabeça baixa, batia no peito, dizendo: ó meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Humildade de espírito é isso. É reconhecer a nossa necessidade absoluta do nosso Deus. Isso é ser humilde de espírito. A Bíblia diz lá no profeta Isaías, capítulo 61, versículo de número 1. A Bíblia diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto, no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só que coisa linda é a palavra de Deus. Humildade de espírito é aquele que reconhece a sua debilidade, a sua fraqueza, os seus limites. É o oposto da igreja de Laodiceia. O que é que a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, dizia, capítulo 3? Estou rico, estou abastado, não tenho necessidade de coisa alguma. E o que foi que o Senhor Jesus disse? E não sabes que é um pobre, miserável, cego e nu? És um infeliz. Aleluia. Ser humilde de espírito é ter um espírito vazio de si mesmo, das coisas do mundo, das paixões, das coisas mundanas. Quem é humilde de espírito, meu amigo, aprende com qualquer um, ouve a qualquer um. Não é como algumas pessoas que têm um complexo de Adão, que acham que Deus tem que começar tudo com elas e através delas. Não. Um certo pastor dizia aos seus discípulos sempre a subirem nos ombros de outras pessoas que são antes delas. Você sabe o que foi que Isaac Newton disse certa vez? Isaac Newton, ele foi um dos maiores gênios que a humanidade já viu. E certa vez alguém lhe perguntou como ele conseguiu chegar tão alto. E ele, como homem de Deus, disse: eu simplesmente subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. Foi a resposta de Isaac Newton. Bem-aventurados que choram. Vemos aqui algo paradoxal, algo aparentemente contraditório. Quer dizer que são felizes os que choram? Em outras palavras, quer dizer que felizes são os que estão infelizes? Em primeiro lugar, esse não é um choro natural. Não é feliz o que chora porque o pai ou a mãe morreu. Não, não é feliz porque perdeu o emprego, nem porque assistiu um filme romântico. Não. Não fala de um choro de lamento por infortúnio na vida. Não.
mas é um choro causado pelo arrependimento, pela consciência da condição de pecado. Bem-aventurados que choram pela consciência do erro, pela consciência do pecado. É o choro por causa da justiça. O próprio Jesus chorou. A Bíblia diz que quando Jesus ia chegando, aleluia, na cidade de Jerusalém, ele dizia: se vocês conhecessem por ti mesmo ainda hoje o que eu devido à paz, mas isso está oculto aos vossos olhos, lá em Lucas 19:41. Jesus chorou quando viu as irmãs de Lázaro chorando. Chorar não é sinal de fraqueza, não. Do mesmo modo, devemos chorar ao andar na rua e ver que nós sabemos o caminho, mas que muitos estão com os olhos vendados, caminhando rumo para o inferno. Devemos chorar. Paulo certa vez diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende de chorar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando tudo mais na sua vida falhar, experimente chorar. Conta-se a história de um pai que muitas vezes queria que o filho mudasse, e existia brigas e ameaças e corte de mesada. Ele tentou de tudo. Até que um dia ele resolveu chorar. E ele chorando, ele disse: por favor, meu filho, não vá para o caminho da morte. As lágrimas têm poder de mudar a história. Se quisermos mudar a nossa terra, temos que tocar o céu através das nossas lágrimas. E quando o pai desse menino chorou, mudou a vida do filho dele. Chorar. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. O que é manso? Manso é aquele que é humilde de espírito, é quebrantado, que chora diante de Deus. Não devemos rejeitar toda imagem que evoque uma figura fraca, de homem fraco, efeminado, não. Mas é manso, é ser gentil, é ser dócil, porém forte diante de Deus. E foi que Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso, sou humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Foi o que Jesus disse. O mundo hoje pertence aos arrogantes, valentes, fortes. Mas o Senhor diz que a terra por fim será dos mansos, será de pessoas gentis, será de pessoas dóceis. É o que a Bíblia diz. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É o que a Bíblia diz. Fome e sede profunda nos levam a sentir dor, a não dormir, a nos angustiarmos por causa do clamor que suscitam. A palavra de Deus, justiça, tem 3 aspectos. A justiça para com Deus. Existe a justiça moral, que está relacionada ao caráter que agrada a Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Justiça o quê? Social. Se refere à libertação do homem da opressão, da tirania, da falta de oportunidades igualitárias, dos direitos civis, da integridade dos negócios, da ética da polícia, da política. De tantas e tantas coisas. Sede de justiça em todas as áreas. Uma certa vez um homem era muito usado por Deus e ousado. Um moço chegou diante desse homem e disse: eu quero ser o seu discípulo. Ele disse: tudo bem, você aceita ser batizado? Ele disse: aceito. E aquele homem de Deus mergulhou aquele jovem na água ali.
De forma que quando ele tirou aquele jovem da água, o jovem já estava ofegante, mal conseguia falar. E aquele jovem perguntou: o senhor está querendo me matar? O senhor está ficando louco, está querendo me matar? E aquele homem de Deus perguntou: o que você mais desejou debaixo dessa água? Ele disse: ar. Eu queria ar, eu queria respirar. E o homem de Deus lhe disse: quando você desejar a Deus, como você desejou o ar debaixo dessas águas, então você terá o que eu tenho e fará o que eu faço através do nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa gloriosa. Bem-aventurados, para encerrarmos, bem-aventurados os misericordiosos. O que é uma pessoa misericordiosa? É aquele que é duro consigo mesmo, mas é tolerante com o outro. O que é uma pessoa misericordiosa, irmão Júlio? É correto consigo mesmo, mas não sai do padrão de Deus. Sabe oferecer perdão ao seu próximo. É aquele que é correto consigo mesmo. Mas ele ama o próximo, ele perdoa, ele é gracioso. Os que têm fome e sede de justiça clamam por castigo, mas os misericordiosos oferecem perdão. Jesus era misericordioso. A Bíblia diz que, vendo Jesus, as multidões se compadeciam delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Mateus 9:36. A Bíblia diz que, desembarcando Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas e curou seus enfermos. Mateus 14:14. A Bíblia diz que, chamando Jesus, os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desta gente, porque já há 3 dias permanece comigo, eles não têm o que comer, eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mateus 15:32. A Bíblia diz que uma certa vez o leproso se aproximou-se de joelho, rogando ao Senhor Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e lhe disse: eu quero, fica limpo. Lá em Marcos 1:40 é o que está escrito isso. A misericórdia se manifesta no perdão. Aquele que é misericordioso sempre perdoa. Que nós possamos receber essa palavra para a glória do Senhor Jesus. Se você gostou, compartilha com outras pessoas sobre a natureza do povo do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.